Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Vamos lá, senhores. No vídeo de hoje, quero ver com os senhores uma questão que caiu na OAB no último exame de ordem, 31º exame de ordem, na primeira fase, agora no início de 2020. Vamos lá. A questão gira em torno das ações possessórias. Ações possessórias. Já posso adiantar aos senhores. Vamos ver. Gustavo procura você, como advogado, visando ao ajuizamento de uma ação em face de João para a defesa da posse de um imóvel localizado em Minas Gerais. O que importa é esse dado aqui, ó, defesa da posse de um imóvel. Daí o senhor vai extrair, os senhores vão extrair a necessidade de mover a conveniência de se mover uma ação possessória. Na defesa dos interesses do seu cliente, quanto à ação possessória a ser proposta, assinale a alternativa correta. E aí vamos destacar cada uma delas. Então a questão vai girar em torno das características das ações possessórias. Isso porque as ações possessórias, elas consistem em procedimentos, é um procedimento especial. E o que é um procedimento especial? É todo aquele que é diferente do procedimento comum. Então é natural, é elementar que eles tenham características próprias, que elas tenham características próprias. E realmente as ações possessórias têm diversas características bem peculiares, e é isso que a questão vai trabalhar com vocês. Vamos lá. Primeira linha. Não é lícito cumular o pedido possessório com condenação em perdas e danos a Gustavo, o réu. Então o autor não pode cumular em face do réu, se ele, autor, sofreu também dano, ele não pode proteger sua posse e reparar seu dano, que a questão está falando. Dada a especialidade do procedimento, vejam, o que acabamos de afirmar. Será que isso está correto? Vejamos o que prevê o artigo 555, logo no seu inciso 1º. É lícito ao autor cumular o pedido possessório, ao pedido possessório, o de condenação em perdas e danos, a indenização em frutos também. O que importa, portanto, é a junção. É lícito cumular pedido possessório, perdas e danos. Então veja que pelo artigo 555, logo no seu inciso 1º, então 555, inciso 1º, a alternativa A está evidentemente equivocada. Tá certo? Bom, alternativa B. Na pendência da ação possessória proposta por Gustavo, então procuraram os senhores moveram uma ação possessória para proteger, na defesa da posse do imóvel de Gustavo, não será possível, não é possível, nem a ele, nem a João,
nem ao autor, nem ao réu, propor a ação de reconhecimento de domínio. Não é possível propor, discutir domínio, salvo em face de terceira pessoa. Então há uma limitação cognitiva. É isso que a questão está falando. Não pode tratar de reconhecimento de domínio. Por quê? Porque posse é uma coisa que é distinta da propriedade. O direito tutela a propriedade, mas também tutela a posse. E tutela a posse independentemente da propriedade. Esse é o dado elementar. E aí vejamos o que o artigo 557 tem a nos dizer sobre essa questão. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa, como a questão está justamente dizendo. Aqui nós temos, portanto, uma limitação cognitiva. É vedado discussão nas ações possessórias de propriedade, tanto na própria ação possessória quanto a propositura de uma outra demanda, para que se discuta domínio, propriedade, porque o direito protege a posse independentemente da propriedade. Você pode proteger a posse mesmo contra o proprietário. É justamente esta a questão. Então, com base no artigo 557, me parece que a alternativa B está correta. Vamos destacar ela com verde ali do lado. Mas vamos ver as outras. Vamos ver se as outras estão realmente erradas, para a gente tirar o gabarito. Alternativa C. Se a proposta de ação de manutenção de posse por Gustavo for um esbulho, ou seja, se a causa de pedir, né, se a razão, se o fundamento, se a razão fática, ou seja, a causa de pedir, o que leva ao pedido de proteção possessória, for um esbulho, esbulho é a perda total da posse. Perda total da posse. O juiz não pode receber a ação de manutenção da posse como reintegração da posse, por falta de interesse. Porque nas ações possessórias é o seguinte, nós temos aqui, nós temos o que se chama de lesões ou ofensa à posse. E as lesões à posse podem ser o esbulho, vou botar com cor diferente. As lesões à posse pode ser o esbulho, como eu lhes disse, é a perda total da posse. Pode ser turbação, que é a perda parcial da posse, ou pode ser uma mera ameaça. O sujeito não invadiu ainda, está do lado de fora, ameaçando invadir. E aí, no aspecto processual, a tutela processual vai variar. E aí, para o esbulho, como você perdeu a posse, o que você vai pleitear é a reintegração da posse. Na turbação, o que você vai pedir é a manutenção. Que você não perdeu toda, você perdeu uma parcela, então você quer ser mantido na posse. E aqui na ameaça você vai querer um interdito proibitório. Você vai querer que o juiz determine providências que impeçam, que proíbam o sujeito, o ameaçador, o agressor, de invadir a sua propriedade. Então esse é o correto. O que a questão está falando é o seguinte: se a causa de pedir for um esbulho e o sujeito pediu manutenção, em tese temos um equívoco, né? A questão está falando que o juiz não vai poder fingir que um é outro. O juiz não vai poder receber a manutenção como se fosse reintegração. É isso. Se puder fazer, isso vai gerar em torno da fungibilidade. A questão é saber se a fungibilidade
é uma característica ou não da possessória. Se as possessórias são fungíveis, se você pode receber uma como se fosse a outra, a questão está falando que não. Vejam bem, se for proposta ação de manutenção de posse por Gustavo, se a proposta de manutenção de posse por Gustavo for um esbulho, o juiz não pode receber a ação de manutenção. Está errado, tinha que ser reintegração. O sujeito propôs a manutenção. Ele não vai poder, o juiz, receber a manutenção como reintegração, porque vai faltar interesse e adequação. Será que é isso mesmo? E aí, com base no artigo 554, os senhores verão que a propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção que corresponda àquela cujos pressupostos estejam provados. Então o 554, ele é o fundamento normativo da fungibilidade da providência jurisdicional possessória. Então, com base no 554, a alternativa C está equivocada. 554 pode sim receber uma como se fosse a outra, fungibilidade. Falta a alternativa D. Caso se entenda possuidor do imóvel e pretenda defender sua posse, o meio adequado a ser utilizado por João é reconvenção em face de Gustavo. Vejam, recorde-se bem, Gustavo é o autor, seu cliente, que te procurou e foi a juízo em face de João, para a tutela, para a proteção da posse. Então João é o demandado, é o réu, que a princípio vai oferecer a sua defesa. Só que dentre as respostas do réu, nós temos a contestação, que é a defesa, temos a reconvenção, que é o contra-ataque, uma demanda incidental. Se João pretender, no próprio processo, oferecer uma demanda, oferecer uma pretensão própria, dizendo, não, excelência, eu não sou o agressor da posse, não, pelo contrário, quem está agredindo a minha posse é o Gustavo, o autor dessa demanda aí. Mas ele é um abusado, ele é um sem noção, ele é um cara de pau. Eu que sou o possuidor legítimo. Então ele está querendo dar uma de esperto, uma de João sem braço, e está querendo enganá-lo, ludibriar o senhor. Então faz o seguinte, julga improcedente o pedido dele, não dá a posse para ele e protege a minha posse. Eu, o réu, é que tem que merecer a posse. Porque o demandado nas tutelas jurisdicionais, quando ele ganha o processo, ele recebe uma improcedência, que é a não procedência do que o autor pediu. Se ele quiser algo a seu favor, ele tem que formular um pedido expresso, não é isso? Uma demanda, que no procedimento comum é a reconvenção. Que a demanda está falando, vamos lá, caso se entenda possuidor do imóvel e pretenda defender sua posse, o réu, o meio adequado a ser utilizado por João, que é o réu, é a reconvenção em face de João. E aí, por fim, vejamos o que se encontra previsto no artigo 556. É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização eventual pelos prejuízos, porque pode acumular, nós vimos lá do 555, resultante da turbação ou do esbulho cometido pelo autor. Então veja, as respostas do réu são contestação, reconvenção. O que o 556 está falando é o seguinte, réu, aqui no meu procedimento especial, se quiseres formular uma pretensão própria, uma demanda incidental, não me venha com reconvenção. Faça tudo na própria contestação. É o que tradicionalmente se chama de pedido contraposto. Tá certo? Tá certo? Então o artigo 556 faz com que esteja errada essa afirmação que tem que propor reconvenção. Não. Aqui 556 é pedido contraposto. Pedido contraposto. Está errada a alternativa D, de modo que realmente o gabarito é a letra B de boneca.
boneco. Tá certo? Bom, então, meus amigos, tá certo. É isso que eu queria ver com os senhores hoje, uma questão, portanto, que envolve as principais características das ações possessórias. Tá certo? Então fiquem todos com Deus, forte abraço e até a próxima.